Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder de Geografia e hoje a gente vai iniciar a nossa última aula da apostila 2. Então a gente está aqui no capítulo 4, falando um pouco da questão da população negra, dos LGBT e dos indígenas que nós falamos na última aula. E hoje nós vamos falar um pouco da questão da desigualdade de gênero entre homens e mulheres. Então a gente vai fazer uma leitura de um texto, vou deixar uma atividade para vocês responderem e vamos debater isso que é muito importante hoje, né? Essa questão que envolve mulheres e homens na sociedade contemporânea. Então vamos lá. A desigualdade de gênero constitui a disparidade social, econômica e política existente entre homens e mulheres. Após milênios de opressão, uma das maiores conquistas das mulheres no século XX foi o avanço em termos de direitos sociais, políticos e econômicos em várias partes do planeta. Em vários países, as mulheres lutam por igualdade em relação aos homens, né? Então a gente percebe que existem países onde essa questão é muito avançada, né? Onde praticamente não existe essa divisão de gênero, né? Principalmente nas sociedades mais desenvolvidas, mais ricas. Mas nos países mais pobres, né, da América Latina, África, Oriente Médio, ainda existe uma questão muito complicada para as mulheres, né? Uma opressão muito forte, um patriarcado muito presente, né? Que oprime ainda as mulheres, ainda no avanço social que a gente tem, né? Sociedade contemporânea, mas ainda existem sociedades onde isso prevalece, ok? Então, o patriarcado, instituição social pela qual homens exercem mais poder tanto na sociedade como também sobre as mulheres, começou a declinar. Mesmo assim, a luta das mulheres continua, visto que a igualdade com os homens ainda está longe de ser conquistada de fato. Em algumas nações desenvolvidas, como a Suécia, o Canadá e a Austrália, as mulheres avançam bastante, conquistando mais poder econômico e político. Todavia, nos países mais pobres, sobretudo os islâmicos e africanos, as mulheres continuam sendo muito oprimidas. O tema é polêmico, pois muitos alegam que a discriminação contra a mulher é uma questão cultural ou religiosa. Para medir o grau do avanço das mulheres em diferentes países no mundo, a ONU criou o IDG, ou seja, Índice de Desenvolvimento de Gênero. Trata-se de um indicador que avalia a participação da mulher na renda, no mercado de trabalho e na escolaridade, além da expectativa de vida e do número de anos vividos a mais que os homens. Os países mais bem posicionados foram Canadá, França e Noruega. O Brasil obteve apenas a 60ª colocação, ficando atrás de alguns dos nossos vizinhos, como Uruguai e Chile. Os países africanos, como Moçambique e Serra Leoa, tiveram seus piores resultados. Então a ONU desenvolveu esse gênero para medir o avanço, né, da posição das mulheres na sociedade. Então, como eu já adiantei, os países mais desenvolvidos, mais ricos, existe uma condição melhor para a mulher, né? Enquanto nos países mais pobres ainda existe muito essa questão cultural, religiosa, onde oprime as mulheres e, consequentemente, os homens ainda comandam as sociedades, né? Isso está mudando, ainda bem, né? A gente está vendo muitos avanços nesse sentido, porém a luta das mulheres ainda é uma questão bastante importante nessa tentativa de igualdade, né, de gênero em relação aos homens, ok? Então eu vou deixar para vocês, oitavo ano, a questão 16 e 17 para vocês responderem, né? A 17 é o que é desigualdade de gênero, né? Vocês vão responder aí. A 16, aliás. E a 17, vocês vão elaborar um texto sobre a qualidade de vida das mulheres no mundo, baseando-se na interpretação dos dados a seguir, né? Então, segundo o IDG, né, o Índice de Desenvolvimento de Gênero, a primeira posição aqui é do Canadá, né? Então, aqui tem a porcentagem da renda das mulheres, do mercado de trabalho, dos anos a mais que vivem em relação aos homens, da alfabetização das mulheres. Ó, pega aqui cidade de alfabetização. No Canadá, 99% das mulheres, praticamente quase todas as mulheres, são alfabetizadas. Em Serra Leoa, que é um país da África subsaariana, apenas 16,7% das mulheres são alfabetizadas. Então, o que significa isso? Será que a alfabetização das mulheres está totalmente ligada ao desenvolvimento social, à igualdade de gênero dentro do país? Então, eu quero que vocês olhem para esses dados aqui da tabela
e faça um pequeno texto aí falando sobre isso, sobre essa desigualdade entre os países e entre as mulheres. Então tem um espacinho para vocês comentarem aqui. Tá certo? Então, oitavo ano, vou deixar essas duas questões hoje e dessa forma a gente encerra o conteúdo do capítulo 4 e, consequentemente, da apostila 2. Próxima semana a gente já inicia a apostila 3. Então, quem não retirou na escola ainda, retirem, tá? Pra gente ficar todo mundo aí juntos com o início da nova apostila. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.